Nessa aula eu vou falar alguns erros que pais e professores cometem no momento de ensinar a sua criança. Seja uma atividade de pré-alfabetização, seja uma atividade de alfabetização, eu quero mostrar para você pontos que influenciam diretamente no processo de aprendizagem da criança. Pontos, aspectos que talvez você não imagine que influencie na aprendizagem da sua criança, mas com certeza influencia. Então são erros assim que eu já vivenciei, mas também erros que eu vi acontecendo com pais e professores, tanto na minha vida escolar, numa escola, na sala de aula, como também ajudando pais e professores aqui através de cursos na internet, através do Instagram, através das minhas aulas aqui online. E o primeiro erro que eu quero falar para vocês é esse daqui. Muitos pais e professores acham que só ensinar o alfabeto garante que a criança vai aprender a ler. E isso é um erro gravíssimo. Por quê? Porque muitas crianças aprendem o alfabeto, sabem o alfabeto de A a Z, memorizam a sequência A, B, C, D, F, G até a letra Z, mas não conseguem ler. Por quê? O alfabeto, ele tem o nome das letras. Quando nós aprendemos a sequência do alfabeto, nós estamos falando o nome das letras. Mas como nós já temos aqui até em outras aulas que eu já expliquei, para a criança aprender a ler, a criança ela não junta o nome da letra. A criança junta o som da letra. E no alfabeto nós falamos o nome da letra. Então é importante saber o alfabeto? É, com certeza. Nós vamos ter aulas aqui que mostrarão para você a importância de aprender o alfabeto. Só que para ler, a criança não junta o nome das letras, como está no alfabeto. Ela junta os sons das letras. Então, além de ensinar o alfabeto, você precisa ensinar os sons das letras também. Então não se limite apenas em ensinar a criança a memorizar o alfabeto, que esse caminho não é o suficiente para a criança aprender a ler. Um segundo erro muito comum que pais e professores cometem também é achar que a criança aprende sozinha. Temos até algumas teorias, algumas teorias pedagógicas que falam que a criança, por exploração, por observação, apenas tendo contato com materiais, aprende, vai entendendo ali como se dá o processo de leitura e escrita, mas isso não é verdade. Isso já é comprovado cientificamente que não é verdade e principalmente na prática. Se você deixar uma criança sozinha, ela não vai aprender a ler e escrever sozinha, porque para aprender a ler e a escrever com autonomia de verdade, a criança ela precisa ser ensinada. Nós não nascemos com essa capacidade de já saber ler e escrever. Diferente da fala, por exemplo, que se nós observarmos pessoas falando, nós temos essa capacidade de desenvolver a fala. Com o processo de escrita e leitura é diferente, porque a escrita, o sistema de escrita, ele é uma invenção humana. Então, se é uma invenção humana, para alguém aprender, é preciso que seja ensinado. Então, uma criança ela não aprende sozinha a ler e escrever. Um outro aspecto que é muito importante e que eu quero falar aqui com você, a questão de alimentação. A alimentação influencia na aprendizagem da criança? Sim. E tanto você pai, tanto você professor, professora, eu já tive, por exemplo, muitos alunos que demonstravam dificuldade na sala de aula para aprender alguns conteúdos e depois investigando, tentando descobrir, acabei percebendo que aquele aluno ele estava com fome. Aquela criança ela não tinha se alimentado. Então uma criança que ela tem uma alimentação não está bem alimentada, ou tem uma alimentação muito ruim, com falta de nutrientes, ela vai ficando ali fraca, indisposta e não vai ter um desempenho bom como teria se tivesse tido ali, se ela tivesse sido alimentada. Então esse é um ponto muito importante, tanto na sala de aula como para o seu filho e para sua filha. Então quando você for ensinar, analise esse ponto. Será que a criança está com muita fome? Será que ela está disposta? Será que ela está bem alimentada? Isso influencia diretamente na aprendizagem. Um outro ponto muito importante, o sono. O sono é muito importante. Crianças que dormem muito tarde, que dormem muito pouco durante a noite, elas vão ali ter um prejuízo no processo de aprendizagem também. Isso influencia diretamente. Isso é fácil observar, é só pegar um exemplo de nós adultos. Quando nós dormimos mal, dormimos muito pouco, nossa concentração fica baixa, nossa atenção fica baixa, nossa disposição fica muito ruim, né? Nós não conseguimos nos concentrar, nos esforçar para aprender algo. Para aprender algo, nós precisamos nos esforçar.
E se nós estamos com o nosso sono ali desregulado, se nós dormimos muito pouco, com certeza isso vai influenciar na aprendizagem. Então sempre procure entender como que é a rotina do seu aluno, a rotina de sono ou do seu filho, da sua filha, é muito importante e influencia diretamente na aprendizagem. Um outro ponto, higiene. Eu vou falar aqui agora de uma situação, né, mas outras diversas situações como essa eu já passei, mas uma específica é de uma aluna, que essa aluna, ela tinha ali um certo problema com higiene, a família não fazia a higiene correta dessa criança, e essa criança ela acabou tendo muitos piolhos, e isso influenciava diretamente ali na aprendizagem dela, porque ela ficava muito incomodada, ela ficava com dor na cabeça, às vezes encontrava piolho ali na carteira dela, e isso atrapalhou muito a aprendizagem dessa aluna. Essa aluna ela ficava incomodada, ficava irritada, ao mesmo tempo ela ficava com vergonha, né, dos outros amiguinhos, porque todos começaram a perceber que ela estava tendo piolhos, por mais que a gente sempre explicasse para os alunos, né, e tentasse assim não ficar falando daquele tema, sempre resolver de uma forma, da melhor forma possível, mas essa questão da higiene é fundamental. E outra, a higiene também é fundamental para a criança estar bem com ela mesma, né? Quando nós tomamos um banho, quando nós estamos limpos, é muito mais agradável você fazer algo, você estudar, por exemplo, você aprender. Agora, talvez a criança, ela mesma fique incomodada com a situação da higiene do corpo dela. Então, isso é um tema muito importante, né? Então, se a criança, ou às vezes a criança até acabou de brincar e vai estudar. Então a criança está toda suada, toda suja, de areia, de terra, enfim. Tudo isso influencia e é importante para a gente observar. Um outro ponto muito importante, atividades físicas. Muitas crianças estão sedentárias, e essas crianças sedentárias, elas ficam muito mais indispostas, não praticam atividades físicas. E quando eu falo atividades físicas, são brincadeiras normais, brincadeiras de criança, correr, pular, subir, participar de atividades ao ar livre, enfim. A criança que ela é muito sedentária, ela cada vez mais vai ficando mais indisposta, cansada. E como que o aprender exige um esforço, ela então não tem um bom desempenho, porque ela está sempre indisposta, sempre cansada. E as atividades físicas são ótimas ali para o desenvolvimento da criança como um todo. Então, se o seu aluno, se a sua aluna tem ali, se você percebe que é muito sedentário, muito sedentária, é importante você observar e tentar conversar com os pais, né? E explicar que isso influencia na aprendizagem. O seu filho e sua filha também observa como que é a rotina deles. Uma outra coisa muito importante, rotina. A criança ela precisa aprender uma rotina. O que é uma rotina? Uma rotina é o que dá segurança para a criança. Então, seja numa sala de aula, seja na sua casa, é importante ela ter uma rotina dos estudos, uma rotina dos momentos das atividades, para que não seja assim uma bagunça, para que não seja uma desordem, porque a rotina ela vai dando segurança para a criança. Se a criança tem segurança, ela fica mais tranquila, ela fica mais confortável e ela se interessa mais por aquilo que você estará passando. Então, é muito importante você ter sempre essa rotina dos estudos, seguir uma sequência dessa rotina, não, não extrapolar nos horários, né? Então, por exemplo, um dia eu dou 10 minutos de atividades, outro dia eu dou 50 minutos de atividades. Então, é preciso ter sempre um equilíbrio para ter uma rotina bem organizada, que isso facilita ali o processo de aprendizagem da criança também. Organização. Organização também é muito importante, seja no ambiente escolar, seja no ambiente da casa. Então, muitos estímulos visuais nas paredes podem atrapalhar a criança, ou muitos objetos perto da criança podem atrapalhar ela. A criança que às vezes deixa muitos materiais em cima da mesa, né? E então espalha o lápis, espalha o apontador, pega a tesoura, pega a cola, e sendo que às vezes nem vai usar aquele material, ou seja, na sua casa, então ali às vezes tem um rádio ligado, televisão ligada, ventilador ligado perto, ou cachorro latindo fazendo muito barulho. Tudo isso interfere na criança, interfere na aprendizagem, interfere na concentração, na atenção da criança. A criança precisa de atenção. Então a organização é fundamental. E é fundamental você fazer essa criança se organizar. Então, vai usar o caderno, o lápis, a borracha? Deixe só o caderno, o lápis, a borracha na mesa. Né? Outras coisas que distraem não precisam estarem ali naquele momento. Então a organização é fundamental. Um outro ponto, telas. As telas influenciam demais no processo de aprendizagem da criança. Ou seja, o excesso de telas, aquela criança que passa muito tempo diante de uma tela, seja de um tablet, de um celular, de uma televisão, de um videogame, ela vai ficando muito apática, ela vai recebendo um excesso de estímulos visuais
estímulos auditivos, ou seja, imagens rápidas, muito movimentadas, muitas cores, muito som, enfim, tudo isso para prender a atenção da criança. Hoje, cada vez mais, os vídeos, as músicas, as histórias, os filmes, enfim, os jogos, tudo é feito para que prenda a atenção não só das crianças, mas a nossa atenção também, vocês sabem disso, e de uma criança mais ainda. Então aqueles vídeos e jogos e aquilo que a criança consome diante de uma tela sempre tem muitos estímulos, e isso vai fazendo com que a criança ela fique muito passiva, ou seja, ela vai só recebendo um excesso de informações. Isso atrapalha a memória, a concentração, a atenção, deixa a criança indisposta também, porque ela está recebendo uma quantidade grande de estímulos e ela não está precisando se esforçar para nada. E aí, quando vai acontecer o processo de aprendizagem, que a criança vai aprender a ler, escrever, ou vai aprender alguma outra atividade, ela não consegue se concentrar, ela não quer se esforçar, ela quer ficar cômoda, ela quer ficar sem fazer esforço nenhum. Então, as telas atrapalham demais. Investigue a rotina dos seus alunos, vejam se isso está acontecendo, porque influencia diretamente no processo de aprendizagem. Eu lembro particularmente de um aluno de primeiro ano que ele tinha muita dificuldade de reter os conteúdos, por mais que você fazia diversas atividades, mas porque ele tinha uma rotina muito cheia de acesso a telas. Era sedentário, não fazia atividades físicas, não brincava, e ao mesmo tempo uma alimentação ruim e também um excesso de estímulos, né? Esses estímulos de vídeos, de músicas, de jogos, de filmes, tudo isso interferia diretamente no processo de aprendizagem desse aluno. E observa, se você é pai e mãe, como está a rotina aí da sua criança em relação às telas também, porque isso atrapalha demais. Outro ponto que influencia muito na aprendizagem da criança, tanto na escola como na sua casa, no seu filho, na sua filha, a situação familiar. Muitas crianças começam a ter um desempenho ruim no processo de alfabetização, elas começam a ter dificuldade na aprendizagem quando tem algum problema familiar. Então, quando talvez os pais se separaram, ou talvez os pais brigaram, ou talvez faleceu alguma pessoa muito querida, enfim, é importante estar atento a isso também, porque às vezes a sua criança ela não tem uma dificuldade em si em aprender, mas esse contexto familiar, algo que está acontecendo na família, influencia diretamente ali na vida da criança e atrapalha a aprendizagem dela também. É importante que você observe tanto na sua casa, se você é pai ou mãe, mas também na escola. Principalmente na escola, como nós temos muitos alunos, nós temos diversas situações assim. E se você é professor, professora, você já deve ter presenciado alguma coisa nesse sentido. E o caminho é sempre tentar entender a criança, conversar com ela, aconselhar, acolher, pedir uma ajuda da coordenação pedagógica, da sua coordenadora, do seu coordenador, diretora, do diretor, para que tente ajudar essa criança ou até entrar em contato com os pais. E se na sua casa estão acontecendo alguns conflitos que possam interferir na vida da criança, talvez você ache que não interfira, mas interfere. E você tente melhorar essa situação porque a criança ela absorve muitas coisas. E às vezes ela não está falando nada, mas ela está observando, ela está vendo, ela está presenciando tudo que está acontecendo. E por último, algo que é muito importante, um erro, que é não fazer uma avaliação individual de cada criança. É preciso entender o que a criança sabe, não comparar a todo momento a criança com os outros alunos. É claro que você precisa ter uma base, você precisa ter um parâmetro, mas para avançar com a criança você precisa sempre fazer uma observação individual. Então sempre quando você vai avaliar uma criança, você precisa fazer essa avaliação individual, olhar a criança ali como ela é, do jeito que ela é. Porque se você entender o jeito que ela é, as dificuldades que ela tem, é muito mais fácil para você corrigir essas dificuldades. Então entender, conhecer a sua criança, esse é o caminho. Com certeza, esse é o caminho. E todos esses tópicos que eu passei aqui para vocês é para que vocês evitem erros que muitos deles eu cometi, muitos deles eu não percebi durante a minha jornada, e eu estou aqui para compartilhar com vocês. Espero que vocês analisem, olhem para a sua criança de forma individual, seja seu filho, seu aluno, e vão olhando, será que isso está acontecendo? Será que aquilo está acontecendo? E tentar fazer uma interferência, uma ajuda, né? Uma mediação para que você consiga ajudar a sua criança a evoluir com base na situação que ela está. Então sempre olhar
esses diversos fatores vai ajudar a sua criança a evoluir muito mais rápido.